Oi, tudo bem com vocês? Olá, gente bonita. Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal falamos sobre psicologia social. E hoje é um assunto delicado, nosso tópico de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir a gratidão de vocês. Se inscrevam, comente, compartilhe. Muito obrigada. Bem, como identificar um político narcisista? A maioria das pessoas pensam que todos que estão lá têm essa característica, mas não é assim não. Falar sobre política é um assunto complicado e sobre diferenças é mais complicado ainda. Estudos sugerem que não existe assim partidos que abrigue mais narcisista do que outros. Porém, essas mesmas pesquisas sugerem que existem partidos que abrigam mais diferentes tipos de narcisistas. Para lembrar, o narcisista se refere a pessoas que têm um senso inflado de autocentradas, vaidosas, senso inflado de qualidades e conquistas, né? E de achar que aquele título torna ele inatingível, superior. Mas nenhuma democracia, que se diz que o Brasil é um país democrático, eu já disse que não é, e o professor Olavo de Carvalho afirmou a semana passada, um repórter americano, um repórter político americano, uma pessoa assim que tem uma reputação respeitada, repetiu a mesma coisa que eu falei. A democracia brasileira, ela ainda não está totalmente estabelecida. Existe um disfarce. Entendeu agora? Eu não exponho, eu não me exponho para falar de determinados assuntos. Eu não gosto de falar de política, mas eu estou falando de narcisismo, e na política é onde mais tem eles, é onde para mais eles correm, porque como no Brasil, advogados e políticos e outras classes, elas acham que são superiores aos outros. E não são, gente. Político é funcionário público, bota isso na cabeça. O povo deixou os políticos tomarem conta do país como se eles fossem dono. Político trabalha para o povo, ele é funcionário público. E quem é o público? É o povo. Só que o público não cobra deles aquilo que eles devem ao público. Vamos falar dos narcisistas políticos. Adoro isso. Narcisismo é um traço de personalidade multifacetado. Sabe o que significa essa palavra, não sabe? Multifacetado? Pois é, eles são assim. Multifacetado, isso quer dizer que eles assumem muitas formas. E algumas dessas formas são mais difíceis de serem detectadas do que outras. Algumas dessas formas são mais perigosas do que outras. Algumas dessas formas são mais letais do que outras. O narcisista, ele tem um fascínio pela política, ele tem um fascínio pela advocacia. Uma faceta mal adaptativa do narcisista é chamada de direito. As pessoas com alto poder aquisitivo, elas acreditam
que são mais valiosas e mais inerentemente merecedoras. Olha a palavra, merecedoras. Elas acham de benefícios e tratamentos especiais. E é isso que os políticos brasileiros têm, né? Não pagam aluguel, têm as suas mansões, mas vivem em casas pagas pelo governo, carros à disposição, viagens pagas por nós, não é pelo governo, é por nós. Então, esse poder que eles têm, nós damos a eles para eles se acharem assim, merecedoras de benefícios e tratamentos especiais. Eles insistem em obter o respeito que eles acham que nós devemos a eles, embora eles não façam nada para merecerem este respeito. E eles ficam chocados, frustrados, quando os outros não lhe dão o que eles acham que eles merecem. A segunda faceta mal adaptativa do político é o exibicionismo. E eu vou dizer a vocês, um político narcisista, exibicionista, né? Que eu sei que se ele ver meu vídeo, ele vai me xingar, mas eu não me importo, não. Um político narcisista, exibicionista, é Ciro Gomes. Observe o jeito de Ciro Gomes se dirigir e se referir às outras pessoas. Exibicionismo. Porque as facetas são várias. A de Ciro é exibicionismo. Ele é um exibicionista. A de Gilmar Mendes é vingativo. Gilmar Mendes é um narcisista vingativo. Mas o Ciro não. Ele é só exibicionista. Pessoas que têm essa característica, eles amam ser o centro das atenções. Eles querem que as pessoas o notem e anseiam pelo reconhecimento público das suas visões, opiniões e dos seus valores. É o exibicionista. Observem que essas facetas de direito, eu não estou falando de direita não, viu gente? Eu estou falando de direito, que eles acham que tem o direito, entendeu? De direito e de exibicionismo podem ser expressas no nível coletivo, bem como no nível individual. E quando eles têm muito tempo de política, né? Eles têm um alto nível de idoneidade política. Eles não apenas acreditam que merece mais resultados positivos, mas também que seu grupo merece ter resultados iguais. Ou seja, que o seu partido merece também. É por isso que os líderes do partido querem tudo para o partido dele. Então eu digo, se um partido acha que todos os benefícios e os bens é para o partido dele, ele não é um democrata, ele não está pensando na democracia do país, porque ele não quer dividir nada. Ele só quer para ele e para o grupo dele. E aqueles que estão no grupo dos exibicionistas, eles querem que as opiniões e os valores do seu grupo e dele sejam reconhecidos publicamente, assim também como os seus valores pessoais. Entendeu? Para você perceber como essas facetas narcisistas podem diferir entre as linhas partidárias, é preciso que você pegue todas as características de narcisismo e passe a observar o comportamento desses políticos.
porque os resultados vão ser integrantes. Você vai ficar com uma interrogação atrás da outra. A maioria dos partidos políticos, do contra, eles mostram níveis iguais de narcisismo. Enquanto que os outros, que são mais moderados, eles mostram diferentes tipos de narcisistas, incrustado nos seus grupos, que a maioria não é narcisista. O grupo que tem mais narcisista, ele quer dominar, monopolizar. Eles querem monopolizar as visões autocentradas, em que tudo seja voltado para o grupo deles, né? Que é exatamente o que a Globo está fazendo agora. Então, como ela não quer bater de frente com o novo governo que vem aí, ela está usando os seus funcionários que têm mais visualização para afrontar o novo governo que vai começar. Gente, o diabo, ele é tinhoso, como diz no Nordeste. Ele é tinhoso, gente. Tem que se observar tudo. Eu tô daqui, mas eu tô observando, sabe? Então, enquanto fica todo mundo naquela coisa assim, porque isso vai acontecer, porque não sei o que lá, porque eu vou responder a fulano, não vou responder a ciclano, eu fico analisando cada entrevista, o comportamento, como as pessoas falam, como elas sentam, como elas gesticulam. Eu fico observando tudo para poder falar de uma forma mais ou menos aproximada, porque na realidade ninguém conhece ninguém. Nós conhecemos as características dos problemas, né? Mas a pessoa, como o narcisismo ele é multifacetado e o político é raposa, então fica difícil. Mas mesmo assim dá para a gente analisar alguns, né? Uma pessoa, escutem o que eu vou falar aqui agora. Uma pessoa que precisa ser observada é Dias Toffoli. Dias Toffoli, você não sabe qual é a faceta que ele está usando. Então, o novo governo tem que ter cuidado com esse homem. Cuidado com ele. Então, os narcisistas de um grupo, eles diferem de opinião do narcisista dos outros grupos, né? E fica aquela guerra de poder, de querer ser um melhor do que o outro. Esquece da nação, esquece do povo, esquece que é funcionário público. Esquece. Os narcisistas de direito, eles são propensos a ter opiniões mais conservadoras. Eles podem se opor a aumento de impostos, controle de armas, restringir entrada de imigrantes no país, enquanto que os outros narcisistas, dos grupos que tem mais narcisistas, os exibicionistas, segundo as pesquisas, né, em alguns ramos de religião, eles dizem, alguns segmentos religiosos, diz que a áurea do narcisista é vermelha. Eu não sei, porque eu nunca vi áurea de ninguém. Nem branca, nem vermelha, nem amarela, nem brilhante, nem sem cor, nada. Nunca vi áurea de ninguém. Eu só vejo o que está por fora, o que tá invisível eu não vejo. Só vejo aquilo que a pessoa põe para fora. Os narcisistas vermelhos, eles acreditam que o seu grupo é o mais merecedor de tudo. Gente, minha mão tá doendo. Eu tenho que botar esse negócio aqui. Acho que é por causa do frio. Desculpa, viu? Interromper assim bruscamente, mas a dor é insuportável.
Olha, tenho que proteger a mão. Então, os narcisistas vermelhos, como eu estava falando, eles acham, eu não estou falando de PT, viu, gente? Eles acham que o grupo deles é merecedor de tudo. É merecedor de benefícios, é merecedor de direito, é quem vai dar opinião, é quem quer ter mais cargos no governo, é quem quer, sabe? Quer ser o centro. Exibicionismo, o nome já está dizendo, se exibir, se mostrar. Mas os chamados narcisistas vermelhos na política, independente da cor da bandeira e da cor do partido, eles querem o melhor, a melhor fatia da torta para eles. Os outros não querem saber. Não importa se é colega de política, se é colega da função pública, mas eles não querem saber, eles querem tudo para eles. E eles usam a força, né, para empurrar os outros para trás, para puxar os outros para trás, para eles aparecerem. O exibicionismo, curiosamente, na política, ele é uma faceta do narcisismo perigosa. Eles não se identificam com o povo. Eles só se identificam com o grupo deles. Se você, povo, for do grupo deles, aí sabe, né? Mas se você ameaçar o exibicionismo dele e o poder que ele quer exercer, aí você está ferrado. Esses narcisistas muito, como se diz, muito exibicionista, muito, sabe, aquela coisa de política, de querer tudo para o partido deles, eles são perigosos, né? Porque eles levam até as últimas consequências a opinião deles. E eles não respeitam a opinião dos outros, porque narcisista não respeita a opinião de ninguém. Eles defendem o partido deles, eles defendem a bandeira deles, eles se defendem e só é eles e eles. E o resto que se dane. E o povo que votou para botar eles lá que se dane também. Então, na política, além dos políticos que exercem seus cargos públicos, a esposa ou o esposo dos... Normalmente são esposas, né? Porque quase todos homens. E as mulheres, quando elas vão para a política, normalmente o marido já está lá, né? Raramente uma mulher vai sem que o marido já não seja um político. Porque ele fica por trás, dominando, né? E dizendo para ela o que é que ela tem que fazer. Raramente uma mulher política que tem um marido político também, ela tem opinião própria. O marido é o assessor para a opinião, porque ele usa ela como benefício para ele. E esses narcisistas políticos que não pensam no povo, que não pensam no coletivo, que não pensam na democracia, eles usam de falsa generosidade para poder enganar o povo e uma falsa sensação de segurança. Porque quando ele usa a falsa generosidade, ele dá só um pouquinho para poder acalmar os ânimos, né? O povo se acalma, então existe, que foi o que a gente viu agora no Brasil, né? Que eu espero que acabe, que tenha acabado ou que acabe. Quer dizer, a minoria recebeu a falsa generosidade, né? E a minoria, ela se achou que aquilo era o suficiente, se sentiu satisfeita com aquilo. E aí se acalma. E isso gera uma falsa segurança. Porque quando
Observe o que eu vou falar. Quando uma pessoa está alimentado, quando um leão, uma jiboia, né, uma cobra está alimentada, ela não representa perigo. E o que foi que esse governo que está saindo deu ao povo brasileiro? Cesta básica, comida, né? O povo se alimentou, se acalmou, relaxou. E aí veio aquela falsa segurança. E os bandidos tomaram conta do país. Esses são os narcisistas mais perigosos que existem. Porque eles usam da falsa generosidade para estabelecer uma falsa segurança. Essa segurança que eu estou falando é que o povo, em uma democracia, a força maior que existe é o povo. Mas um governo narcisista, ele sabe disso. Então o que é que ele faz? Ele acalma o povo, dando o mínimo que eles precisam. E como a minoria não tem acesso a determinadas informações, aceita e se acalma. E aí o governo sapateia em cima e tira tudo do povo para seu próprio benefício. É ou não é narcisista? Me responda. É isso aí. O político que respeita o povo, ele não anseia que o povo reconheça o seu valor na mesma medida. Ele anseia que o povo reconheça o seu próprio valor e não o valor do político. Primeiro o valor do povo e depois o povo reconhece. Quando o povo estiver bem, é que ele vai reconhecer que o responsável por ter ajudado ele foi aquele governo que soube respeitar as regras de uma democracia, porque numa democracia, político, governo é funcionário público. Entendeu agora? E o que eu estou dizendo é o que nós acabamos de ver no Brasil, a força do povo. É o povo que manda. Mas existe uma minoria que se contenta com o mínimo. Porque ele não tem conhecimento do que ele é capaz de obter, do que ele é capaz de ter e do que ele merece ter. Ele não tem esse conhecimento. E se ele não tem esse conhecimento, ele não tem a ambição e nem o respeito por si próprio, pelos seus direitos. Ele não tem o respeito pelos seus direitos porque ele não sabe quais são esses direitos que ele tem. Vocês agora estão sabendo que o setor, a área que mais atrai narcisista é a política. Porque a política dá reconhecimento público. E é isso que o narcisista gosta, de aparecer, de se exibir, de mostrar a sua superioridade sobre os outros. E às vezes alguns levam as últimas consequências. E quem sofre é o povo. O povo passa a ser a vítima desses narcisistas. Na próxima semana eu já começo a reduzir a quantidade de vídeos, porque eu preciso fazer outras coisas em benefício de vocês. E para isso eu preciso de tempo. Então, terças, quintas e sábado, a partir da próxima semana. Gente, eu já estou cansado de falar do narcisista.
Mas essa semana a gente ainda vai falar e na próxima semana vamos fazer vídeos diferentes. Então, beijo no coração, fica com Deus.